Saudações, estamos de volta. Agora vamos para o noticiário. Vamos falar do Vascão? Vamos falar do Vascão. 1777. Vamos falar do Vascão da Gama, 777. Cadê o Vascaíno? Não tá aí, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu li a petição inicial, eu li a decisão do juiz, né, para liminar, e realmente a situação do Vasco está muito difícil, né? Porque você pensa bem, o Vasco ele joga uma insegurança jurídica em todo o processo de SAF no Brasil, a partir do momento que uma decisão, na decisão do juiz, ele fala que porque a 777 pode não pagar o aporte de setembro. Falta ainda junho, julho, agosto, 4 meses ainda para setembro, né? Se você considerar que, na verdade, são 5 meses para setembro, considerando que maio ainda não chegou no fim. Tem 5 meses para o Vasco, e o juiz deu essa decisão falando que isso poderia afetar o desempenho esportivo do Vasco. E realmente é uma decisão muito esdrúxula, que joga uma insegurança jurídica enorme no processo de SAF no Brasil. Quem vai investir R$ 1 bilhão sabendo que qualquer juiz pode dar uma liminar, que o controle volta para a associação, né? E agora o Vasco, a 777, obviamente, vai questionar isso, né? E o Vasco pegou o caixa. Hoje essa é uma notícia que ela chegou e descobriu que não tinha nada no caixa, da SAF. Ou seja, cara, o Vasco está num terreno minadíssimo e brincando com fogo. Eu acho que uma situação dessa é, é muito arriscado e tinha que ser feito de uma maneira muito cuidadosa. Não, eu achei que foi feito de uma maneira muito assodada, né? O que foi dito pela associação é que o Vasco estava com medo de, num processo de liquidação e falência da 777, tivesse os seus bens e suas contas prejudicadas, inclusive sua existência prejudicada. Só que se houvesse essa ameaça, aí sim você poderia ter uma ação, uma liminar que separasse a, 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 a 777 do Vasco. Até porque, se acontecesse isso até setembro, não se efetivaria o pagamento do restante, dos 290 milhões, se eu não me engano, e o Vasco poderia legalmente quebrar o contrato. Não precisaria fazer dessa forma, jogando uma insegurança jurídica em todo o processo de SAF, inclusive em quem vai ainda e quem pensa ainda entrar nesse processo, que é o caso do Flamengo, né, com o negócio do estádio, que é o caso do Fluminense, que busca investidores, que é o caso dos outros times, né, que não aderiram ao processo ainda. Alguns podem demorar mais, outros podem não realizar, mas todo mundo estuda esse processo de SAF. E essa decisão e a atitude do Vasco lança uma insegurança jurídica enorme. Imagina se isso acontecesse em outro país, na Inglaterra, onde o pessoal da Arábia comprou lá o Newcastle, né? E olha, vendemos, assinamos o contrato. Eu estou achando que em setembro você não vai pagar. Vamos cancelar esse contrato aqui. Porque tem uma notícia que saiu na Bélgica de que você não cumpriu lá o contrato. Uma notícia. Não tem nada comprovado, é uma notícia. Então, é muito assodado. A decisão não foi embasada, mas está certo que é uma decisão liminar. Certamente vai ser revista. E essa revisão, eu acho que vai ser revista, se o juiz analisar com cuidado, isso vai ser revista, e essa decisão vai causar um atrito e um mal-estar tremendo entre a associação e a 777. A 777 pode querer vender, e sabe-se lá em que condições ela vai vender e para quem ela vai vender. Né? Então é Então, muito arriscado, o Vasco está numa situação muito incômoda. Ouvi falar da Crefisa nesse processo, né? isso, eu ia falar disso agora. O dono, se eu não me engano, a Leila é vascaína, inclusive, né? Mas, cara, a Crefisa não pode ter dois times, ter duas relações. Ela, como presidente, ter um investimento num time na Série A. Né? Isso também é vedado. Né? Porra, Então, então, é, perfeito. é Vai pra muito Série B o difícil. Vasco. Hã? O Vasco é pra Série B, porra.
Perfeito, É pô. muito difícil que isso aconteça, e mesmo assim, esse é um processo muito de longo prazo. Então, você vai botar o Vasco como na mão de uma empresa como Crefisa, como se ela fosse uma empresa que vai existir eternamente. É muito complicada a situação do Vasco, administrativa, financeira, né, e jurídica. E isso vai acabar manchando também todo o processo de SAF no Brasil. Ah, o Vascaíno aí. Estamos falando do Vasco. É, falando do Vasco, falei com ele aqui, ó. Falando de Vasco, Cheguei, que eu tenho que defender o meu clube, Tá não vou deixar ouvindo? vocês Tá ouvindo? Tá fazerem falando isso. de SAF aqui, desse processo da 777, que o juiz deu uma liminar, porque a 777 pode não pagar em setembro É. 292, de acordo com Então, a vamos notícia lá, da por favor. Bélgica. É, É uma cara, decisão baseado. totalmente esdrúxula, no meu caso, que joga uma sombra em todo o processo de SAF no Brasil. Se você tem Concordo. essa insegurança jurídica no processo, é muito inseguro investir bilhões num clube. Eu acho que joga a luz no que o processo de escolha da SAF foi mal feito, o processo de venda do Vasco foi mal feito, mas você não pode fazer isso. Não foi não, Fábio. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Salta, fala muita vontade, né, de entrar aqui, porque eu não podia deixar vocês falarem do Vasco, vocês vão acabar com o Vasco. Ele Não, está a gente está tentando falando bem do se Vasco. acabar. Ele está tentando se acabar, mas a gente vai defendendo. Eu estou vendo um coração infantil, mas vamos lá. Cara, não foi mal feito, né, Fabinho? O que acontece é, como, porra, na maioria dos clubes e tudo, é um jogo político, né? O Pedrinho não está sozinho nessa frente, né? Ele está com um grupo político por trás, não sei te dizer quem é, Sim, se sim. dos velhos conhecidos aí, né? Os filhos, alguma coisa, não sei quem é que está imediatamente atrás dele, mas ele está com um grupo político atrás. Eu não diria que a venda foi mal feita. A venda foi feita. Acho que depois caiu a ficha de que o presidente, que hoje é um cara que pô, foi ídolo no Vasco, não acho o Pedrinho unanimidade, mas foi ídolo no Vasco. Né? Quanto teve físico, jogou muito bem pelo Vasco, teve nas maiores conquistas do Vasco. Um grande jogador, sem dúvida. É jogador, mas tem uma carreira curta. E um Mas grande é jogador. comentarista também, grande comentarista. Ia falar isso, como comentarista saiu muito bem, ganhou o prêmio aí já 2 vezes, 2 anos seguidos do Sport TV, mas ele está com um grupo político por trás. Eles querem fazer o quê? Eles querem, porra, impedir a SAF de continuar. A SAF não, a 777, porque a SAF continua, né? A SAF existe. O Vasco é SAF. Né? Os gerentes da SAF lá, de explorar o futebol do Vasco, eles seriam cedidos a 777. Então ele está tentando, de qualquer maneira, tirar o poder da 777, que ele hoje não tem poder nenhum. Hoje ele não entra em nenhuma conversa, nenhuma discussão em relação ao futebol. E, porra, o que é o presidente do Vasco, o ídolo do Vasco, e não fala de futebol? Mas o Vasco foi vendido, o Vasco não é. O Vasco agora é só o clube. Mas o que ele está buscando hoje? Ele está buscando que a 777 fique com os 30% que tem. Eu não sei se vocês já falaram isso, desculpa. Eu ouvi. Ele quer que o Vasco fique com os 30%. O Vasco tem 30%. Ele quer que a 777 se mantenha com os 30%, para os 300 milhões que ela já aportou no clube, e impedir que ela integralize os 70% dela e vender esses 40% para o grupo parceiro dele, para ele poder, com os 30% do Vasco e 40% do cara que manda, poder sentar e falar, pô, agora vamos falar de futebol? Porque ele vai poder falar, porque vai ser um cara que é parceiro dele. Eles querem vender para um parceiro, eles não querem vender melhor para o Vasco. O melhor para o Vasco hoje é um cara que é amigo do presidente, é óbvio. Quando eu digo amigo, né, que vai levar vantagem financeira. Eu sei, mas você não pode impedir a consumação do negócio com base num argumento tão frágil. Fábio, concordo contigo. Você só é devedor a partir do momento que você não paga. Enquanto não chegou a data de você pagar, você pô, tá adimplente. É Eles lógico. botaram. Eu concordo com você. Só estou dizendo assim, a jogada que eles fizeram, todo esse carnaval, não é para o bem do Vasco. Eles vão dizer que é para o bem do Vasco, eles acham que a 77 vai quebrar. Só que eles acham. A 77 não quebrou. E se a 777 quebrar, não vai botar o dinheiro, eles que vendam. Porra, É quebrou o contrato. lógico, é lógico. Se ela E as quebrar, duas, lá na frente você toma a decisão. pronto, Entra com exato. ação. Você tem, porra, a 777 está lá. Só que, pô, tem processo nos Estados Unidos, tem um clube lá que não botou o dinheiro, os caras E pediram são para sair. notícias, não tem nada comprovado, é notícia. Mas, assim, notícia ruim, paciência, os caras têm que botar aí dinheiro lá. Já botaram até agora certinho, tem que esperar setembro. Não Isso botou? aí. Perfeito. Não vamos esperar mais. Mas tirar com antecedência, eu também acho que é uma aberração e uma insegurança jurídica enorme para qualquer outro
Quem é que vai vir amanhã depois comprar os 70%? Poderia, vamos dizer que não fosse a Crefisa aí, o marido da Leila, fosse um outro grupo. Que segurança o cara tem? Se ele deposita a primeira parcela, a segunda parcela ele tem que dar aqui um ano, e no meio do processo, não, vamos entrar aqui com uma liminar, vamos Não, se tirar o time ele não ganha. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o time não está ganhando, torcida pressionando, e você, se o time não ganhar, a torcida vai pressionar para acontecer da mesma forma. E olha o só. juiz justificou com performance esportiva. Você viu isso? Pode prejudicar o pessoal em campo, né? Loucura. Cara, Cara, uma loucura a decisão. o Vasco tem culpa de quem dirigiu. Porque o Vasco, porra, investiu muito. O Botafogo investiu muito. Foram os dois clubes que mais investiram, se eu não me engano, na janela lá, botaram milhões. É. Porra, o Botafogo deu certo e o Vasco não deu. Por quê? Porque os caras que o Vasco escolheu mal, gente. Eu tenho um amigo meu que hoje virou e falou: pô, tu tá me dando razão que o time do Vasco era uma merda. Eu falei: não acho o time do Vasco uma merda. Não é, Mas é um time meio de tabela que tá jogando mal, então está uma merda. Eu não acho uma merda, eu não acho, tanto que ano passado, aí é um conjunto de coisas. Ano passado, na mão do Ramon Dias, né, o segundo turno do Vasco foi o segundo turno para sexto, sétimo colocado. Sétimo colocado, Libertadores. Pô, era para ficar ali. Eu não acho que o Vasco era para ficar esse ano em décimo, o ano que vem dar um salto maior. Só que o Vasco esse ano vai brigar para não cair. A não ser que a coisa mude muito. Chega agora o Álvaro Pacheco lá, o português, dê um jeito no time, ajeite o time, mas é uma bagunça fora, uma insegurança. Até para chegar agora é difícil, né? Não, mas não, tudo que a 77 fechou, parece que assim, tá tudo ok e que consegue se manter até o final do ano. Aí já dizem que não tinha R$ 1 em caixa. É isso aí. É história. Quem está de um lado conta uma história, quem está do outro vai contar Não, outra. e a 777 fatalmente vai reverter isso, né? Vai reverter isso nessa próxima semana aí. Eu acho que assim, tem tudo para reverter. Só que tudo isso, por sorte, o Pedrinho até chegou a comentar, não teve a rodada, porque era o Vasco Flamengo amanhã. Isso. O clima desse era Vasco Flamengo amanhã. Assim, independente se o Vasco disputa com o Flamengo título ou não disputa, que não está disputando, não é o mesmo campeonato, tem que ser realista, mas, porra, é o jogo mais importante que o Vasco tem de rivalidade. Não é o mais importante do campeonato, mas é de rivalidade. Você jogar contra o teu grande rival, que está muito melhor do que você, porra, é um puta jogo que requer concentração. E o Vasco não tem. Foi até bom adiar, porque agora vai ter técnico, provavelmente, deve chegar na segunda-feira. Mas, cara, o Vasco tem uma desorganização muito grande, uma briga política muito grande. Não que nos outros clubes não existam. O Flamengo, até pouco tempo atrás, era o clube com o maior número de vice-presidentes vivos, né? O que cria uma estabilidade, mas consegue se manter. Assim, se resolve. Você não fica vendo o Landim apanhar o mandato dele inteiro. E no Vasco é assim, o cara assume, ele vai até o último dia, cara, levando porrada na oposição. Parece assim, quanto pior, melhor. Né? Foi lá atrás com uma ação na justiça, bloqueando bem do Vasco. É uma loucura, cara. Os caras dizem que são vascaínos. Não é possível que você seja vascaíno desse jeito. Não é possível que cada vascaíno, que é muito vascaíno, que é super vascaíno, que esses caras, cada um tem uma visão diferente do Vasco. Que o melhor é ir pela esquerda, o outro acha que é melhor ir pela direita, o outro acha que é melhor ir para frente, o outro acha que é melhor ir para trás, o outro acha que é melhor ir para o outro. Porra, não tem 3 caras que pensam que é melhor ir para um caminho só e tentar guiar o Vasco nesse caminho? Não tem, cara. É uma bagunça, uma loucura, e são nomes que não vão mudar nada no Vasco, são conhecidos já, não é um nome novo que está vindo. O Pedrinho foi boi de piranha. O Pedrinho foi a imagem do ídolo, do cara do Sport TV, bem relacionado, garoto bom que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, sofreu com as entradas, foi sempre uma vítima dentro do futebol, né? Assim, nessa visão, mas, pô, um puta jogador. Assim, ele foi só isso. Tem uma galera por trás dele que está articulando. Isso não é o Pedrinho. O Pedrinho é só uma imagem. O Pedrinho é um cara que está lá bonitinho, que fala bem, que, porra, a torcida gosta, mas tem uma galera por trás. Não vou citar nomes, mas assim, todo mundo sabe. E está articulando para voltar. Sabe? Então, essa galera que vai voltar não pode voltar, porque esse termo já não é bom, porque não fizeram bem ao Vasco. Desculpa. Nos últimos 20 anos, ninguém fez bem ao Vasco. É impressionante. Tem que ser nome novo. Não, realmente é lamentável essa situação, né? E o Vasco com um time que ainda não está seguro. Cara, eu falei, então você não pegou. Isso, essa segurança jurídica que lança afeta todos os times da Série A, que ainda pensam em virar SAF. O Fluminense tem um contrato aí, um contrato atual. Pô, imagina os caras falam assim: caraca, olha só, já botar dinheiro. Olha o que esse juiz deu, olha o que esse juiz deu, na verdade. Porque o Pedrinho podia ter feito o que ele fez. O problema foi o juiz dar essa decisão. Mas ele falou que ele podia ter tentado, mas assim, será que Fapa ele ia tentar se ele não tivesse? Certeza a gente não pode dizer, né? Mas porque certamente o cara que colocou que a
para não prejudicar o futuro, não é nem o presente, o futuro desempenho esportivo do Vasco. O cara é vascaíno, cara. Não pode ser outro time que não seja vascaíno. Exemplo, né? Não tem, deve ser até conselheiro do Vasco. Primo, irmão do Pedrinho, né, inclusive, parece. Não, você fala do clube, cara. Eu não sei se vocês já falaram do Vasco e Vitória. Cara, Não. Não. Triste, sabe? O Vasco fez 2-0. Eu não vi o jogo, tá? Só vi a segunda metade, a segunda metade do segundo tempo. Quer dizer, eu vi um momento muito ruim do Vasco. Primeiro tempo eu não vi, dizem que foi horroroso. Outros já dizem que o Vasco só podia jogar aquilo mesmo, porque não jogou bem o tempo todo. Então, aquilo dali era o máximo que o Vasco podia ter de evolução, não tinha sido tão ruim. Enfim, começou o segundo tempo, fez 2 gols. Aí eu comecei a ver o jogo. Cara, mas é uma tristeza. Era 2-0. Porra, aí tomou um gol. Noguinha tomou um gol. Tinha um jogador a mais. E os caras estavam se borrando, meu irmão. Os caras estavam olhando pro relógio, tem que acabar o jogo. E não tomou gol de empate, porra, por cagada. O primeiro gol foi bizarro. O cara dá um mole lá. Então, assim, o Vasco tá com medo. O time, né? Não tô dizendo o clube, porque o clube é muito bom, mas esse time hoje tem medo de tomar um gol do Vitória em São Januário. É inseguro demais. E fez 2 gols com 2 passes do Payet. Entendeu? Escanteio, o garoto lá, o Michael, não fazia gol há 6 anos, fez o gol. E o outro, o Payet jogou lá no Verrete, o goleiro não saiu, beleza, caixa, 2-0, maravilha. Mas, cara, não pode. Você fez 2-0 no Vitória, acabou o jogo. E não acabou. O Vasco conseguiu entregar um gol, quase entregou o segundo. Todo mundo estava cagado. Já falei com outros vascaínos. Quando tomou o gol, falou, já era. Vai tomar um empate. Olha a nossa cabeça. Tá foda. E não pode perder para a Vitória, não. Porque o Campeonato Vasco é contra a Vitória. Já perdeu para a Criciúma, que não devia ter perdido. O Vasco vai jogar contra esses caras. Perdeu para o Fluminense. O Fluminense não é desse campeonato também, não. O Fluminense vai melhorar. Não, o Fluminense vai melhorar. O Fluminense agora tem 7 jogos em casa. Não, o Fluminense é mais fácil. Os próximos 8, 7 são em casa. Eu acho que o Fluminense tem os seus problemas, tem gente que diz que o prazo do Diniz aí é uma discussão pro Fluminense, mas o Fluminense é outro campeonato. É que nem o Inter ano passado. O Inter não ia ficar naquela posição. O Inter ia subir. Tem time que vai subir. Então a briga do Vasco é com essa galera. E, porra, ficar cagado em São Januário, tudo bem que não estava cheio, estava com 11 mil pessoas, o público baixo, merecido Dia das Mães, quem é que vai sair para ver esse jogo do Vasco? Um horror. Enfim, é isso. Acho que eu já tomei o tempo do fazer isso com a própria mãe. Fazer isso com a própria mãe é foda. Porra, que é isso? Só o cara que não tem mãe, meu irmão. O Mário foi falar, fez um FaceTime de mãe e foi pro jogo. Mas vamos lá ver o Vascão, aí não dá. Não, esse Vasco, entendeu? Não viu o Vasco? É esse Vasco, é isso. Porra, Vasco. Mais 10 minutos aí no jogo, o Vitória empatava. Exato, eles estavam com a mais, Duquinho. Estavam com uma a mais, não é? Eu vi a expulsão do cara. Casa. Brincadeira, meu irmão. Não dá, não, cara. Aí eu acho que tudo reflete, acho que o extracampo reflete dentro de campo, não é possível, no dia a dia, né? O clima estável, tenso entre todo mundo, enfim. Apesar que o Pedrinho não pode ter contato com o jogador, então não pode entrar lá no centro de treinamento. Então não tem como ele passar essa atenção. Os americanos estão lá foragidos, também não estão aí. Então também, porra. Não sei. Vem cá, falando, já que vocês dois estão muito bem informados sobre o Vasco aí, essa história do Medel aí, que ele perdeu a moral lá no grupo, foi multado, tá afastado, não joga mais. Como é que tá essa história aí? O burburinho é que ele deu um tapa no junior, né? O garoto está começando, parece que ele estava no elevador na concentração, o garoto entrou falando no telefone, ele deu um pescotapa, parece que muito forte, o garoto foi para cima dele, tiveram que separar. E disseram que a partir desse momento ele meio que ficou estremecido com a galera que já é do clube, né? Ele se dá muito bem com os estrangeiros, mas com os caras do clube. Foi posto de lado, hoje ele é reserva, né? Não joga, deve estar meio chateado com isso. Enfim, é um cara que, fácil ele não devia ser, né? Pelo comportamento dele em campo, mas foi também um cara muito importante para o Vasco. Acho que ele é um cara de disposição, que mostra... Eu botaria ele no lugar do Léo. Entendeu? Eu jogaria ele e Maicon. Acho que vai ser disso. Entendeu? Dois jogadores firmes. São excelentes, não, mas são firmes. Se tiver que dar porrada, vão dar porrada. Às vezes você precisa disso. Não é deslealdade, não. É imposição, sabe? Física. Às vezes o Vasco precisa disso, cara. E o Medel tinha muito disso. O Maicon tem disso. Eu gosto do Maicon. Acho que o Maicon hoje é o titular do Vasco. Você vê como é. Para mim, ele é o jogador, é o titular. Teria que ser ele e o garoto que veio lá, o João Vitor, custou 30 milhões, sei lá, custou uma fortuna. Mas é isso. Mas de tudo ruim,
né? Eu acho que pior ainda é falar que está conversando com o Felipe Coutinho. Mas, quem sabe, né? O O cara Felipe ganha. Coutinho, Eu o vi Felipe isso, eu Coutinho, vi. eu acho que ele é um bom jogador, mas não faz mais a diferença. Não, faz, o futebol brasileiro faz, mas ele não vem. Ele tem contrato lá com. Porra, tá na Arábia, tá ganhando não sei quanto. Ah, mas ele baixaria para 1,5 milhão, que é o que o Paê ganha, né? Seria o máximo que o Vasco pagaria. Aí já falou pro Cruzeiro que não. Se ele vier pro Brasil, ele vem pro Vasco. Mas não vai vir, cara. Eu acho que. Não. Mas um clube desse louco, tu não sabe nem quem é que manda. Como é que o cara vai largar lá o cerco para vir para cá? Sabe? Tem que ser muito paixão. E desculpa, o jogador não tem. Não tem. Esses caras voltam quando estão na draga, eles voltam quando não tem mais mercado. Tipo, pô, Marcelo, entendeu? Ou é jogar aqui ou jogar nos Estados Unidos. Então, vou jogar no Brasil, vou jogar no Fluminense. Se ele tivesse chance de ficar lá fora, ficaria lá fora. O Felipe Luiz ficaria lá fora. O Davi Luiz ficaria lá fora. Esses caras só voltam O quando estão Thiago mortos. Silva tinha chance, mas não quis. Não tinha, já tá velho, já não é a mesma coisa, já não chega, vai vir vai acabar a carreira. O pessoal da Inglaterra falou que tinha 3 propostas do Clube de Londres Ah, não tem nada. para jogar mais um ano. Tem, não. Os caras só voltam quando estão mortos, entendeu? Mas assim, não, o Marcelo faz diferença, o Thiago Silva faz diferença, o Felipe Coutinho faria diferença, o Felipe Luiz foi um puta lateral no Flamengo. O O Thiago Rafinha. Alcântara pode fazer diferença, né, vindo pro Flamengo. Hã? Thiago Alcântara, se vier pro Flamengo, pode É, fazer diferença. Mas tá, tem, machuca muito. Não é que nem o. então, assim, esses caras só vêm. Eu tenho essa regra. Os caras que voltam, voltam porque não tem mais opção. E os que não vão, nunca serão craques para mim. E eu falo do Arrascaeta. Acho um bom jogador, mas para cá, porque o Arrascaeta é craque. Gente, não é. Ele é um bom É lá. jogador, entendeu? Ele é um bom jogador, ele não jogou lá fora, ele não jogou no melhor futebol para você dizer, porra, esse cara joga bola para Não é, cacete. não é, não é. Não é. Entendeu? Jogou aqui. Pô, foi bom pra caramba pro Flamengo, é importante pra caramba pro Flamengo. Joga bola, joga, mas ponto. Só aí, craque. Não, gente, não é. Eu não acho ele melhor que o Petkovic. Pô, não é melhor que o Diogo Souza, a gente já falou isso aqui, como jogador, Não. em alto. Enfim, mas a memória recente, tá, e os títulos te dão a Não, é impressão de que. engraçado, porque a gente vê assim, o pessoal fala, o Flamengo de 2019, teve uma discussão ano passado, sei lá, quase 5, 4 anos atrás, é o melhor time da Série A, já jogou a Série A, né? Cara, o pessoal esquece que naquela década de 80 e 90, os melhores jogadores, tinha o Corinthians, tinha Rincon, Pô, Edilson, Marcelinho, caralho, Marcelinho, a máquina, meu Paulo irmão. Nunes, e jogava pau a pau com o Palmeiras, com o Rivaldo, com o Roberto Carlos, com o Só isso, só isso, Djalminha, só isso. Luizão. Não dá, cara. E no Zinho, Flamengo tinha o Romário, tinha o Sávio, tinha Edmundo. Porra, não dá, cara. Gente, era uma época que o Botafogo tinha o Túlio, aí tinha o Donizete, tinha cara, todo mundo joga, todos os times jogador muito craque, tinha muitos craques. Tô muitos falando da década de aqui. 90. Se você falar da década de 80, tinha Falcão, tinha Zico, tinha Cerezo, Sócrates, o Júnior, Assis, tinha o Washington, o Romerito. o E tá ele todo mundo na artilheiro. Europa, cara. Branco, Ricardo Gomes, o Edinho. Pô, não dá, Pô, cara. bem, É um mas, nível. É como se tivesse agora no Brasil jogando o Neymar. Quem mais aí? Fala aí. O Coutinho, né? O Coutinho, o Vini Júnior. É isso. É outro verdade. nível. Não dá pra Rodrigo, comparar. Rodrigo. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Tá, É outro não Vocês dá. nível. falarem, ó. Vocês falaram de Palmeiras aí, ó. Eu queria pegar o gancho do Palmeiras e falar do caso do Abel. O Abel que descobrimos aí hoje que ele tinha assinado um pré-contrato com o Al Sadd do Catar. E esse ano ele ia assumir lá, acabou que ele não cumpriu. E o Al Sadd acionou a FIFA alegando descumprimentos de pré-contrato. Eles estão cobrando quanto? Ah, não, assim, não tem uma legislação aí que obrigue o cara, né? Para jogador tem, para treinador não tem. Ah, então pronto, pô. Mas eles querem uma indenização. Eu tinha lido coisa de 5 milhões. Ah, isso. Ele tira do É, de euros, de da euros. Sedex com cheque Mas Ah, são euros, se não me engano. tirou da carteira. da carteira. Entrou, entrou, você Da, entrou. da, da, da Não, carteira Pix dele ou da salário. Crefisa? Da Crefisa. Ali, pega matrículas e resolve. Pô. Faculdade lá, tá tranquilo. E Isso aí, falando, O maior treinador do Palmeiras da história. Não, esquece. O pessoal não vai nem ficar, não vai nem se importar com isso. e voltando aí na vitória do Vasco, essa vitória do Vasco empurrou o Flusão para. Empurrou o Corinthians, né? Mas o Corinthians conseguiu um resultado lá e empurrou o Fluminense para o Z4. É isso aí. A torcida protestou. É,
tem o Fluminense tem que priorizar um pouco o brasileiro, não pode ficar só focando. O Fluminense tem time totalmente moldado para Libertadores e Copa do Brasil. Assim, um time que tem jogadores talentosos, jogadores experientes, é, com muita vivência de jogos de Copa. Parece, desculpa te interromper, que o olheiro indicou o Romário aí para o ataque. Falou que está na faixa Vamos ver etária. como é que ele vai jogar acho que no final de semana no América, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Tá Falou escalado. que o olheiro do Fluminense está lá fora, só ele se encaixa no perfil das últimas contratações. Melhor que o Adson. Ele descobriu um baixinho e joga muita bola. Eu achei ele melhor que o Adson, tá? Tá surgindo, mano. Mas se botar ele para jogar no Vasco, ele faz mais gol que o Adson. É. Ele faz mais que o também. Por melhor que o falou, o Romário faz mais. Mas parece. Aí o Fluminense, eu acho que vai com esse tempo, esse adiamento da rodada foi bom para o Fluminense. Vai ter tempo de recuperar jogador. Mais rodadas para o Thiago Silva quando ele voltar. Então tem tempo ainda. Tem uma janela aí de tempo para dar tempo de André se recuperar. Não foi convocado para a seleção, graças a Deus. Então ainda tem o mês todo de junho para jogar e fazer diferença para o Fluminense. Né? Então vamos lá. Acho que o Fluminense vai subir muito até a próxima. Tem 7 jogos agora seguidos no Rio, praticamente. Só tem um jogo, só sai para fazer um jogo fora contra o Cruzeiro, que também não é nada, não é um adversário tão. Não, tô falando que é tradicional, mas não é tão difícil. Venceu a última fora, não foi? 1-0? Acho que o Cruzeiro venceu a última fora de casa. Mas o Fluminense tem Goianiense. O Fluminense tem tido um bom retrospecto com o Cruzeiro. E eu acho que o elenco do Fluminense é moldado para pegar o Cruzeiro. Acho que o Fluminense vai ganhar do Cruzeiro. O Fluminense é uma quarta-feira O no nosso Maracanã Cruzeirense com o Sampaio Correia. O Sampaio Correia, 2-0 no Amor. primeiro jogo. Eu acho que está meio que encaminhado. Vai reserva. No Maracanã, não. Reserva não. É no Maracanã, não tem rodada. Tem que jogar, pô. Não, vai mandar o Sub-38 só. É no Maracanã, então vamos lá. Eu acho que o Fluminense está encaminhado nas Copas, né? Vamos ver agora, esperar os sorteios aí. Mas antes do Fluminense, tem o Vasco na terça-feira em São Januário com Fortaleza. Acabei de descobrir que o Wilton Pereira Sampaio, ótimo juiz, rouba o Vasco toda vez que apita, vai ser o juiz do jogo. Esse cara existe ainda, cara. Olha só, tem umas figuras que eu vou te dizer. Juiz de Copa do Mundo, né? Não interessa, ele pega aquele escudeto, ele enfia no bolso, quando for em outro lugar. Os caras são horrorosos. O Klaus é horroroso. O cara teve um pênalti por baixo no último jogo do Vitória, eu não comentei isso. O Douglas até botou, o jogador do Vasco tomou um chute dentro da área. Chute nos ovos. Exatamente. Nos Países Baixos. Foi involuntário. Foda-se, meu irmão. Pênalti. É pênalti. Sem querer também é pênalti. Eu vou te dar um tiro sem querer, porra. Não matou. Sem querer é pênalti. Não dá cartão? Não penaliza 2 vezes? Beleza. Mas foi pênalti. Gente, chutou dentro. Não dá para não marcar. Sabe, os caras não. E assim, não é mais um, não. Agora é um grupo de idiotas que não marcam. Pô, são 3, 4 analisando e conseguem falar a mesma besteira. Ou tem um mestre, né? O besteira mor, que ele fala e os outros têm que seguir, comprar a ideia. Ou, porra, os caras são burros mesmo, cara. Seguem. Não, eu juro por Deus, eu tenho uma desconfiança que o Fluminense sempre tem os mesmos juízes apitando seus jogos. É o Klaus, é um horror. É um horror. Que é esse? O Daronco. Porra, os mesmos, cara, e os caras apitam Campeonato Paulista, cara. Não dá a gente compete com o time de São Paulo. Não dá, cara. Tem que ter um equilíbrio aí. Não, Fábio. Não tem opção. São ruins que são os bons. Esses caras são horrorosos. Olha que essa rodada que teve, eu até vi o Paulo César falando, foi uma rodada que parece do tipo assim, de todos os jogos, menos um não tinha um cara que era árbitro da FIFA, que foi uma arbitragem, porra, calejada, foi uma arbitragem experiente. Caralho, os caras erraram esse lance do Vasco. Meu. Não é porque foi contra o Vasco, não, porque o Vasco foi um jogo que eu vi, mas erraram esse lance. Como o Piton lá na primeira rodada contra o Grêmio segurou a bola com o braço, botou Isso, eu ia falar disso agora. E os caras não marcaram pênalti, cara. Eu ia falar disso aí agora, cara. Esse pênalti aí. Porra, o cara segurou a bola com o braço, aqui botou debaixo do braço, aqui estão jogando. Parece até a arbitragem da Ferge. Porra, a bola é minha. Olha esses caras, tu viu? Tem uma reportagem hoje no Eixo, um juiz que
comemorou o título de um time. Era até vermelho e preto, eu abri para ver se era do Flamengo. Mas o Flamengo já comemorou, não teve um cara que fez assim no Flamengo? Ah, para. Ele levantou um troféu, Fabinho. Ele expulsou 3 do outro time, muito parecido. A história é parecida. Expulsou 3 de um time e deu 15 minutos até o outro time empatar. Quando empatou, ele terminou o jogo e foi levantar o troféu. Ele foi Você não banido. viu? Você já viu aquele filme Boleiros? Não viu, Godinho. Já Não. viu? Não. É baseado em fatos, né? Eu não sei se acha baseado em fatos reais, mas tem uma cena que começa o filme. O Otávio Augusto, ele é o juiz. Aí ele combinou que ele estava devendo dinheiro que aquele time ia ganhar. Só que o time não chegava, né? Aí ele deu o pênalti pro time Acho que ganhar. eu vi isso aí, sim. No Acho final que eu do vi. jogo. Aí o cara bateu o pênalti, perdeu. O juiz mandou voltar. Volta. Invasão. Aí o cara pegou, ajeitou a bola, bateu de novo. Aí ele mandou voltar de novo, aí o pessoal foi em cima dele. Aí o cara ajeitou de novo pra bater. Ele falou assim: tu não vai bater porra nenhuma. Veio outra aí. Troca o batedor. O técnico. Troca o batedor. Você vê como. O batedor, tu vai bater o cara, tu quer me fuder? Eu tô precisando. Esse filme é maravilhoso. Boleiros, assistam. É baseado em fatos reais, Fabinho? Eu acho que sim, é engraçadíssimo. Não, e a realidade se misturando na Gávea? A realidade devia ser, porque foi engraçadíssimo. Não, eu vi um vídeo hoje. Que o Flamengo, da época do Apolinho, o Flamengo tinha que ganhar lá um jogo lá. O nosso capitão era o Ronaldão. Aí foi bater o paro ímpar lá. O cara perguntou pro Ronaldão. Não, foi o cara ou Coroa. Cara ou Coroa? O Ronaldão. Os dois, porra! Hoje é ganhar tudo hoje. Até o cara e Coroa. Cara, vou te dizer, ficção e realidade se misturam, que é uma coisa de louco. Mas muito parecido com o que acontece na Gávea, né? Os filmes são gravados na Gávea, parece. Tem uma inspiração. Sim. O Vasco teve uma época que na Federação Carioca também era assim também. Porra, teve um jogo que teve 3 pênaltis. O Vasco não fazia. O cara tava 4 pênaltis. Foram 4 pênaltis. O Vasco foi campeão, obviamente. Dava tempo. Vai acabar o tempo, vamos mudar de assunto. Mas você lembra? Você lembra desse jogo? Eu nem lembro contra quem que era. Eu lembro. Olha só. Você era friburguense, sei lá. Eu lembro o jogo o cara era dando tempo e dando pênalti, dando tempo. O jogo era em paralelo ao jogo do Flamengo, cara. Toda hora, pênalti pro Vasco. 4 pênaltis no mesmo jogo, meu irmão. Pior é isso. O pior adversário é ser o friburguense, mesmo. Um negócio assim, eu lembro que era um negócio assim. Cara, surreal. Eu lembro desse jogo. Surreal, esse jogo eu lembro. Se foi verdade que eu lembro. Era o Nico Miranda. Ia sair no pênalti. Aí, no final, o cara deu um pênalti. Aí não teve um negócio desse, você falou, não posso fazer mais. Acho que teve um negócio que o cara não posso fazer mais nada. Você não faz o gol. Acho que ele perdeu o pênalti. Ganhou o jogo. Mas não deu, porque ele perdeu o pênalti. O cara perdeu o pênalti. Eu lembro disso, eu lembro, cara. Lembro que o Vasco teve 4 pênaltis no mesmo jogo, em paralelo ao jogo do Flamengo. E era o Eurico Miranda. Eu lembro disso, cara. Esse foi o. Qual era aquele cara que errava pênalti direto do Vasco, lateral direito? Pikachu. Agora ele faz todos. Agora ele não perde mais. Agora ele faz todos, João Fortaleza. Espero que ele perca pro Vasco, né? Empataram na Bomboneira com Boca no final do jogo. Mas, cara, já não é mais o Boca, né? Vamos lá, vou voltar aqui na Copa do Brasil, tá? O Vasco, terça-feira, recebe Fortaleza. Botafogo na quarta. Eu acho que é 50-50. Valeu! 50-50, difícil. Eu não tô dando Fortaleza, acho que é 50-50. O que você acha, Dom? Vasco classifica, 3-0. Cara, o 0-0 já foi uma surpresa daquelas, né? Foi. Mas eu acho que passa o Fortaleza, se o Fortaleza vier com o time completo, né? Tem que vir. Vai vir porque vai folgar final de semana, né? Vai ter rodada. Eu acho que passa o Fortaleza, até pelo tudo que vocês falaram do Vasco, no momento do Vasco, a insegurança do Vasco, jogando em casa, medo de tomar gol, o momento do Fortaleza que é bom, o normal, na minha opinião, esquecendo o 0-0 lá, que foi uma surpresa daquelas, normal é que passe o Fortaleza, que hoje é mais força do que o Vasco, né? É mais time que o Vasco. Mais organizado, tem um trabalho. O Voivoda está lá, sei lá, 2, 3 anos. Exatamente, também.
E o Vasco está sem É, técnico. Esse na 0x0 quarta-feira. Fala, desculpa, fala aí. foi um jogo logo após a saída do Ramon Dias, né? Foi o primeiro jogo do Vasco, foi logo depois. Então, realmente foi uma grande surpresa, cara. Eu achei que o Vasco fosse. Se voltasse de lá com 2x0, estava bom. Voltou com 0x0, está ótimo. Queria uma grande. Melhor ainda, Classificar, pô, é muito bom para o Vasco. Enfim. Vai, Domingo, segue aí. Não, eu já ia passar para outro jogo, mas pode falar do Vasco. Não, já falei, é isso. O Vasco vai, cara, tem que ganhar. Provavelmente está cheio, né? Vai ter a força da torcida. Tem a volta do Paê, que melhora muito tecnicamente o time. Mas o Tá time tem que gordo ele? Hã? Tá gordo ele? Eu acho que não como chegou, mas também não como começou. Acho que ele está no meio termo ali. Tá? Vai ter que perder um. Tem que perder peso. Tem que perder peso. Mas estava sem jogar, né? Isso, vamos ver. Tomara que emagreça. Jogou muito. Quarta-feira já falamos do Fluminense, que recebe São Paulo e Correia, no Maracanã, às 7 horas. Em paralelo ao Botafogo, que sai por Vitória lá, ganhou aqui de 1x0 o Botafogo, vai sair por Vitória, também no mesmo horário. E à noite, cara, 9h30, o Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia. Ganhou aqui só de 1x0, muito criticado, vaiado. Jogo difícil, horroroso, hein? muito. Por incrível que pareça, muito difícil a tarefa do Flamengo. Eu acho que é 60-40 Flamengo, 60-40 Flamengo. Viagem longa daquelas, tem a vantagem Um muito calor pequena. dos O infernos. Amazonas acabou de ganhar do Santos. Um calor dos Tem infernos 2 lá. rodadas ganhou do Santos. Um calor dos Estava infernos. invicto. Tá liderando a Série B, tá? O Santos, né? Não, Amazonas. Não, tá não. Não tá, não? Tá não. Eu achei que É o era. Santos. Vocês estão de brincadeira, vocês estão com medo de Amazonas e Flamengo, né? Calma aí, vamos ver. Cara, aqui. se jogar igual o primeiro jogo, não é nem medo, não, é pânico. Foi lamentável, cara, o primeiro jogo. Mas, porra, o Flamengo Lamentável. é mais forte, vai passar. Nessa hora, essa hora certa, porra, os jogadores bons fazem diferença. Tô numa O boa. Amazonas é Eu o 15º colocado da Tá em Série B. 15º colocado, exatamente. É. Não tem como perder. Líder o Santos. Eu torço para o Amazonas, é óbvio. Não tenho a menor dúvida disso. Mas analisando, na bet lá, com aquela galera que quer ganhar dinheiro, é Flamengo 3x0. Entendeu? Eu acho que vai dar Flamengo 2x0. 2x1. Eu acho uma coisa, eu torço por outra, mas é isso. Vai dar Flamengo, eu queria que desse Amazonas, 1x0 tava bom. Só não pode tomar gol de Jô, gol de Sassá. Eu queria entender. Se o Vasco classificar. Saiu já. Se o Vasco Saiu já. ele vai pro pote 1 ou ele vai continuar no pote 2 lá no dos pequenos? Tem que classificar primeiro. Primeiro tem que classificar, depois a gente... Porque eu não entendi, botaram todos os grandes num pote e o Vasco no outro. É para poder equilibrar, cara. É a mesma coisa que querem fazer. Por que o Vasco para a segunda divisão? Para ter um grande lá na segunda divisão, para dar engajamento, para poder vender TT. Isso é tudo estratégia global. Entendeu? Você vê que é o GE que fica botando toda hora essa notícia de SAF. Essa porra não existe, essa briga toda. Fica lá botando, vai vender, tem que vender por um. Os caras querem vender, eu esqueci de falar isso. Eles querem vender agora o que eles compraram, o que eles botaram, né? Até agora, que foram 300 milhões por 30%. Eles querem vender esses 30% por 600 milhões. Eles dizem que o Vasco saiu da Série A. Vai comprar agora com esse processo do Pedrinho, só se for a Crefisa mesmo. Só se for parceiro do Pedrinho. E vai comprar pelo dobro. Porra. É amigo dele. Hã? Tem que ser amigo do Pedrinho. Ele falou que tirou o time da E é Série 600 milhões num dinheiro que vai para 777. Não vai para o Vasco. Vai para eles, ele pega o dinheiro, bota na mala e vai embora. Exato. Ele tá dando lucro de 100%, só isso que ele quer. Na bonita não vai nada, não, né? Só isso, 300%. Então tá ótimo. Tô nervoso hoje. Tô até falando palavras que eu deveria, mas não seremos excluídos do YouTube. Vai, Doguinho, segue. Acho que a gente encerrou, né? Falamos Copa do Brasil, falamos do Vasco. A gente falou do Botafogo na Copa do Brasil? Não? Quanto é que foi o Botafogo? Então, ganhou do Vitória em casa, 1x0, e vai sair pro Vitória no mesmo horário do Fluminense, 7 da noite. Aí, ó. Aí. Jogo bom, jogo bom. Não, mas o Botafogo tá com um time bom, acho que o Botafogo passa. Mas o Botafogo tá bem, exatamente. O jogo é bom, mas o Botafogo tá bem. Agora, o Vitória a gente não pode esquecer que foi campeão baiano, superou o Bahia, que investiu muito. Então, assim, o Vitória lá certamente não é uma presa muito fácil. O São Paulo ganhou com quem? O São Paulo. O São Paulo. Hã? São Paulo. São Paulo ganhou em casa, ganhou fora do Águia de Marabá por 3x1. Já era. Não, bom é Palmeiras e Botafogo.
de São Paulo. O Aham. Palmeiras ganhou em casa de 2-1 apertado. Não, mas vai ganhar também. Vai ganhar. Mas não foi em casa, né? Foi na Barueri. Barueri. Não, foi no Allianz. Foi no Allianz esse Foi jogo? no Allianz. Ah, então achei que Dois fosse a sido fora. um. Agora, o curioso é o São Paulo, né? Falar rapidinho, São Paulo se ajeitou com o técnico, né? Se ajeitou, Ah, mas tá jogando mal de novo. Voltou a jogar mal. não, ontem teve menos, assim, não foi tão eficaz. Até produziu, não teve competência de fazer os gols, mas teve volume. E o Vitória estava sem técnico. Quando perdeu para o Vasco, mandou o técnico embora, esqueci o nome dele agora, perdão, e levou o Carpini, Caprini, que Ó, era do São Paulo, vai assumir o Vitória. Isso. bom, eu acertei ano O passado. André. Eu acertei ano passado e vou acertar de novo sem medo de errar. Vai, povo. Vai, Michele. São Paulo tá jogando no limite. Vai terminar o campeonato e com o Luciano no time, vai terminar o campeonato ali, ó, oitava posição. Oitava. Doguinha, isso aí é tudo dele, porque o ídolo É a master, mágoa, né? o novo Tele Santana dele, o Diniz brigou com o Luciano. Você vê que ele só citou o Luciano. Tinha Eu que ser um odeio o monte Luciano. Acho o Luciano o Luciano. um pereba Samuel, que, com sorte, que dá sorte no São Paulo. Samuel Xavier é a O mesma cara tá coisa. quantos anos no São Paulo? O cara tá 6 anos no São Paulo, sei lá, 5 anos. É inacreditável. É O inacreditável. empresário é bom, né? O empresário é bom pra Eu cacete. fico imaginando como o Luciano estava no Fluminense em 2018, né? Cara, eu odiava o Luciano. Como é que pode isso? É inacreditável. Eu odiava, é foda. E pior é que ele faz gol no Fluminense, né? Agora ele tá lá fazendo gol no Fluminense. Ele dá o Matou o máximo. jogo, matou o último jogo. Não, ele dá o máximo contra o Fluminense. É o jogo da vida. É tipo Copa do Mundo, final de Copa. Contra o Fluminense ele joga final de Copa. Tipo City, né? É isso, já final de Copa. Doguinho, encerra aí, Doguinho. E não é só no Pô, campo, não. Ele xinga juiz, ele arruma confusão. Todo jogo. Todo jogo. Falou o torcedor do time Pacífico. Chato pra cacete. É o mais chato que goleiro, tem. Mais chato. goleiro é o único que não é chato. Só é chato dando entrevista. Graças a Deus, nosso senhor. Graças Cara, a Deus, o Ganso. eu já porra, meu irmão, pode ser religioso, mas é chato começar a entrevista falando 10 vezes a mesma coisa. Mas desculpa. Mas agarra demais. Não é uma intolerância. Mas assim, ele é o único que não reclama. O resto. Goleiraço. Não, bom goleiro, né? E o Cássio tá indo pro Cruzeiro, né? O Cássio já. Isso aí, cara, isso aí vale a pena Já falar. tá indo. Saindo pela porta. Não, o Cássio não vai sair Na da porta. frente. Mas o Corinthians deu mole de deixar o Cássio sair, né? Realmente não valorizar Eu muito o Cássio. Acho que ele já queria. Grande goleiro. Grande goleiro. O maior Sempre... goleiro da história do Corinthians. Não, mas além de ser um ídolo pro Corinthians, eu acho um grande goleiro nível seleção brasileira. Eu acho nível seleção brasileira. Foi muito bom mesmo. Então é isso. Mas não é mais o mesmo, né? Não é mais o mesmo. Não, ele é sim. Ele é um grande goleiro. Não, não é não. Eu acho que ele não é mais o mesmo, não. Já deu o que tinha que dar. Não é mais o mesmo. Também acho que Você já foi. E já tem quanto? Tem 30? Tem 32? Quantos você tem? Não, não cara, sei. eu não falo de idade, não. Eu não falo de idade, não. Eu só vi o Fábio. O Fábio tá agarrando pra caramba com a idade que tem. Eu acho que, tecnicamente, talvez seja insegurança no Corinthians, não sei. Tecnicamente, você vê que ele tá caindo muito antes, cara, dos jogadores chutarem a gol. Gente, não, calma aí. Aquele É gol mais que o mesmo, só cara. falou que ele falhou, eu não achei falha, não, cara. Não, tem vários gols que se você parar pra ver, ele tá falhando muito assim, ele tá caindo muito antes do cara bater a gol, cara. Muito Mas antes. isso é uma fase, às vezes é uma fase. Bom, mas já tá durando, ó. Já tá durando há muitos anos. Cara, o Cruzeiro e o Grêmio fizeram isso, trocaram os goleiros estão bem. A torcida do Cruzeiro não queria ver lá o Rafael, sei lá. Ótimo goleiro também, tá? Eles trocaram e os caras estão agarrando pra cacete. Não, esse Rafael é ótimo goleiro. Ótimo goleiro. Mas estava mal, entendeu? Então, assim, troca às vezes. Acontece, por exemplo, é que a gente sabe quem é o Fábio, né? Mas o Fábio às vezes está um pouco mal, mas a gente sabe que é ele e a torcida fica tranquila. Sabe que se ele estiver mal no jogo, no próximo jogo ele tá bem de novo. Mas o time do Fluminense ajuda também, né? O time do Corinthians não estava ajudando muito, o Cássio estava meio que numa roubada. Vamos ver. Tomara que ele troque e vá bem, porque é o que o Fábio falou. Pô, goleiraço, cara. É bom ver o Cássio agarrar, entendeu? Interessante. Então, apesar de eu ficar puto de ter vendido aquele chute do Diego Souza, mas é um grande goleiro, né? Aquele foi peso da Libertadores. Mas é isso, Toguinho. Encerra aí, senão vai ficar muito grande o vídeo. Já chego no meio e da peça vai terminar. Aí é foda. Né? Não, você perdeu o vídeo da Libertadores. 777 crise no Vasco. É isso aí. Vai ser a chamada. É o fim do Vasco? Porra, essa aí traz muita gente. É o fim do Vasco? Boa. Feição. Vamos colocar isso aí. Galera, fechando, ó.
YouTube, se inscreve, clica no sininho aí, é de graça ainda, não vai pagar nada. Comenta, compartilha, pode xingar a gente, não pode xingar a mãe. Estamos no Instagram, TikTok e X. E aqui. Fechou? Fechou. A gente volta aí na semana que vem para falar da Copa do Brasil, o que aconteceu, Libertadores, que vai ter a rodada na outra semana. E o brasileiro só em junho. Dedo no like. Dedo no Abraço. like. Valeu. Valeu. Like. Valeu.